Inteligência Orgânica é um podcast que muitas vezes eu, quando assisto, e é raro assistir, Carol, eu penso, putz, eu começo a fazer a pergunta querendo falar uma coisa e quando eu termino, eu penso, não foi isso que eu quis dizer. E eu acho que isso é justamente o elemento humano da nossa comunicação. Eu tenho na minha cabeça uma forma de manifestar o que eu estou pensando, só que isso é influenciado pelas minhas emoções, pelo andar da carruagem, pelo fato de eu, às vezes, querer incomodar o entrevistado a um ponto em que ele se sinta, não incomodado, mas se sinta honrado de eu estar fazendo perguntas difíceis, de eu estar levantando temas polêmicos, mas ao mesmo tempo, na hora de explicar, eu dou tanto, eu vou floreando tanto que fica muito soft. Às vezes eu gostaria de ser mais duro. Tudo isso para dizer que eu estou muito feliz de te receber aqui, Carol Muito Jesper, obrigada. que é uma pessoa que a gente já se conhece há bastante tempo, você está comigo no Saber Ampliado, mas que tem o português é legal, que ajuda tantas pessoas a se comunicarem melhor, é autora do livro Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer, e uma estudiosa da comunicação e principalmente da forma que a comunicação se traduz em escrita, nesses símbolos que organizados tornam que a gente seja capaz de se comunicar à distância, se comunicar com outras pessoas de outro jeito, transformar aquilo que a gente fala em texto, né? em palavras escritas. Mas o Inteligência Orgânica, ele é um podcast pessimista, Carol. Eu digo isso para todo mundo que vem aqui, na busca de que o meu entrevistado traga uma visão otimista sobre o futuro. E principalmente na palavra escrita, no jeito que a gente constrói texto, eu sou ainda mais pessimista. É mesmo? Porque numa inteligência artificial que escreve pra gente e que revisa nossos textos e que comete poucos erros de sintaxe, né? Poucos erros de gramaticais, assim. Pode cometer erros factuais de informações e muitas vezes isso acontece. Mas qual que é o futuro da escrita? Como que a gente vai ser otimista, né, com relação a isso? Mas esse otimismo tem que vir de você. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ótima introdução. Obrigado. Eu gosto do ponto de vista pessimista, porque eu acho que pelo menos a gente atribui algum tipo de soberania à realidade. E aí, partir da realidade, pelo menos torna as nossas reflexões mais realistas, né? Mais embasadas, mais honestas. Acho que muitas vezes, se a gente parte de um grande otimismo, você desconsidera a realidade e fica ali num nível do ideal. E o ideal, às vezes, desconsidera elementos que seriam importantes para tratar do que, de fato, as pessoas vivem e dos problemas e das dificuldades. Então, acho que não dá mais para falar de escrita sem admitir que para as pessoas a escrita é um desafio e para a inteligência artificial a escrita é algo extremamente simples de ser bem feito e como lidar com isso, né? Uhum. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Não sei o que você teme, assim, se você pensa, putz, a gente não precisa mais saber escrever, agora é só terceirizar. Então, Como é que tá a sua... eu tenho essa dúvida. Se não é mais necessário aprender a escrever, se a oralidade vai se traduzir em texto por máquinas, sempre, ou nem precisa disso, a gente vai ter cada vez mais interações orais. Qual que é o futuro? E assim, a gente sabe que a humanidade cresceu muito ao desenvolver a escrita, né? Ao precisar disso, né? Para ampliar sua capacidade. Agora a gente volta num ponto de inflexão e o fato de ser pessimista não quer dizer que, meu Deus, eu acho que tudo vai dar errado, o que agora que a gente vai fazer? Não, é um pessimista proativo, porque a inteligência artificial ela é otimista. Ela sempre te dá um resultado. Qualquer pergunta que você tiver, ela vai te dar um caminho. E, eventualmente, dependendo da versão ou da inteligência artificial que você usa, ela vai ser mais puxa-saco, menos puxa-saco de você. E isso tá dando um ego para as pessoas, né? Tá todo mundo apaixonado pelo próprio GPT, pela própria inteligência artificial. Mas ela vai sempre te tratar bem. Ela sempre vai apontar um caminho. E talvez o que seja mais humano é justamente a gente achar que não tem um caminho assim. Ou seja, a dúvida, o que vai surgir disso? O que você vê?
Acho que primeiro é legal a gente colocar a escrita em perspectiva e pensar que a escrita também foi uma grande tecnologia, né? A gente trata como algo muito banal hoje em dia, mas a escrita é uma invenção e foi uma invenção tecnológica e que, inclusive, retomando a sua fala do começo de eu começo a fazer uma pergunta e, de repente, quando eu chego no final, o que eu falei não era mais o que eu queria ter dito, a escrita dá pra gente uma possibilidade de trabalhar com a organização de pensamentos, que é algo que a fala não dá. Então, a fala precede a escrita, primeiro a gente fala, primeiro a gente tem oralidade, só que a fala acontece de maneira espontânea e ela acontece de maneira não organizada, é desorganizada, mas de maneira temporal, obrigatória. Então, depois que eu falei, tá falado e eu posso ir falando outras coisas, mas eu não consigo reorganizar minha fala. Quando a gente passa a lidar com a escrita, você passa a fazer esse exercício de organização de ideias, de olhar para suas próprias ideias, de revisar, de reorganizar, de pensar que o que você colocou ali não era bem o que você queria dizer, que talvez você tenha expressado algo que não reflete o que estava na sua cabeça. Então, esse próprio exercício de escrever, de revisar a própria escrita, é uma maneira de exercitar essa musculatura mental, da qualidade do seu pensamento, né? De olhar para a sua produção intelectual e conseguir fazer esse refinamento e perceber as suas falhas. Caramba, escrevi a mesma coisa em todos os parágrafos, sou muito repetitiva, vou parafraseando a mesma ideia várias vezes. Editando o próprio vídeo, você deve ter essa experiência, a gente vai descobrindo vícios de linguagem, né? Marcas de oralidade que a gente repete demais, e a escrita traz a mesma possibilidade. Você se dá conta da sua, às vezes, falta de profundidade em determinado assunto. Então, a escrita, que é essa maneira de a gente se fazer presente, estando ausente, né? Eu deixo minhas palavras ali registradas, deixo meus pensamentos, publico um livro que não depende mais de mim, ele está ali. É uma tecnologia muito avançada e é uma tecnologia que me permite refinar minhas habilidades de pensamento, porque quanto mais eu vou burilando uma produção minha, mais eu vou me dando conta de como organizar as ideias. Então, sempre que a gente abre mão de fazer esse exercício, não preciso mais escrever, eu posso até gravar, a própria inteligência artificial transcreve a minha fala e vai organizar de um jeito bem melhor as ideias que eu só joguei. Ok, o resultado final, maravilhoso. Mas na prática, você abriu mão de fazer esse exercício que te daria essa musculatura. Recentemente eu brinquei, a mesma coisa de a gente comparar você ir para academia ou você colocar ácido hialurônico fazendo um tanquinho na sua barriga. Você não é de verdade forte, você pode gerar esse efeito, passar essa impressão, mas você está conscientemente abrindo mão de desenvolver uma habilidade que seria útil em diversos contextos, não só para mandar um e-mail de trabalho bem escrito. E ainda assim, se eu mando um e-mail de trabalho escrito com a ajuda da inteligência artificial e ele causa um impacto maravilhoso, nossa, como ela escreve bem. Como é que eu mantenho esse impacto depois? Se o impacto da minha boa escrita foi levado em conta, não é porque eles estão buscando alguém que tenha a habilidade de comunicação? Mas se a inteligência artificial vai estar disponível 24/7, o tempo todo... Eu tive um entrevistado aqui, por exemplo, o Gabriel, num dos primeiros episódios, que ele intermedia todas as interações dele com pessoas digitais hoje passam pelo GPT. Ele fica dependente disso, sim, mas é uma tecnologia que está lá. Sim, com certeza. Ele vai poder usar no trabalho também, entendeu? Mas será? Eu sei, esse é o ponto. Esse é o ponto, porque nós temos um cérebro, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ler o teu livro antes do lançamento, também escrever ali um comentário, uma resenha, mas eu ficava pensando, quando eu folheava, ou melhor, quando eu lia digitalmente, cara, como eu te invejava, Carol. Por quê? Porque a capacidade de organizar as ideias é algo que eu acho que a nossa humanidade está perdendo nesse sentido, justamente de produzir um conteúdo em texto organizado sem o auxílio da máquina. A gente vai ter essa muleta cada vez mais, mas o resultado vai estar lindo, vai estar belo. O e-mail de trabalho vai estar bem escrito pra caramba, porque naquela reflexão de que é uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu não me importo que
Quando eu vejo essa parede levantada, esse prédio onde nós estamos levantado, não me importa se o engenheiro usou calculadora ou não para subir para fazer essa conta, né? Para criar esse projeto. Mas o que você falou no começo, com certeza vale. A gente não está desenvolvendo essa musculatura. A analogia da academia é muito forte. E eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de escrever. E eu tenho uma inveja porque eu sei que eu tenho que escrever um livro já há bastante tempo e eu não consigo sentar para escrever mais. Porque tem muito da prática, do fôlego, de ficar ali diante de algo que é frustrante, porque o processo de escrita é muito frustrante, né? Você vai ficando sempre incomodado, não tendo o resultado esperado, mas ao mesmo tempo eu sinto que, e não tenho nenhuma objeção quanto ao uso da ferramenta, assim como não tenho quanto ao uso de corretor ortográfico. Se você só escreve em contexto em que você pode passar seu texto pelo corretor ortográfico, tá tudo bem, não precisa saber todas as regras de acentuação. Então, acho que tudo bem também que a ferramenta te auxilie. Mas eu tenho um pouco de receio, assim, vai chegar um ponto em que a gente não vai saber nem avaliar a qualidade do que a ferramenta está fazendo, porque eu não tenho nenhum conhecimento de base, conhecimento prévio, que me dê esse repertório mínimo. Nem tudo que a ferramenta produz é de qualidade, né? Menos em termos de forma e mais de conteúdo. Mas quanto mais a gente terceirizar, menos a gente vai se responsabilizar por ter nós mesmos esse tipo de repertório. Então, acho que o perigo passa um pouco por aí, de a gente terceirizar tanto que prescindiu do próprio desenvolvimento. E eu tenho muitas dúvidas se alguém que escreve lindos relatórios, e-mails, livros, mas de repente tem a chance de virar um palestrante. Qual é a facilidade da pessoa de organizar as ideias ali, se lida tão pouco com a palavra e com a palavra escrita, que é o meio em que você tem a oportunidade de fazer essa reorganização, né? Então, tem muita coisa que eu acho engraçado as pessoas dizerem: mas por escrito você não tem entonação, então não dá para saber se a pessoa foi grosseira ou não dá para saber a intenção. Mas você tem ferramentas também da escrita, não só a pontuação, mas você usa uma palavra a mais, você põe um por gentileza, que talvez se você estivesse pedindo, o seu tom já seria gentil e não precisaria. Então, a gente está abrindo mão de se apropriar de recursos. A gente está abrindo mão de repertório. De repertório. Exato. E muito bom que a inteligência artificial seja boa em texto. Acho que tem bons usos, do tipo, eu escrever o meu próprio e-mail e pedir que ela melhore. Porque aí eu faço a comparação e eu descubro o que eu faço de ruim. Né, e o que eu posso melhorar e tal. Se eu sempre peço já um e-mail inteiro, do zero, se tudo, você não vai lá e falar assim, eu preciso de um capítulo de marketing digital, autoridade, não sei o quê. Você precisa, no mínimo, colocar as suas próprias ideias para que esse desenvolvimento aconteça. E aí eu penso que se você está fazendo isso, é também um exercício de escrita. Você está engajado com a análise do texto, com o seu desenvolvimento, com a compreensão do que está ali. A gente está nessa era da pressa, da falta de atenção, está tendo muita dificuldade para lidar com esse tipo de engajamento lento, a leitura atenta, a leitura que requer releitura, tomada de decisão, se esse parágrafo vem antes do outro. Tudo isso é repertório mental, né? E habilidades que são importantes para a gente em outras coisas. Você adquire uma agilidade de pensamento que vai se fazer perceber em outros cenários, não só da escrita. Então, se eu pudesse aconselhar, seria não passem toda a tarefa escrita para a inteligência artificial sem a sua participação. Usa sim, ela vai fazer algo melhor. Eu também uso, às vezes eu escrevo uma frase, não é o que eu quero, eu falo, me diga 10 jeitos diferentes de refazer essa frase aqui, e aí você vai vendo um pedacinho de cada que tem ideias ou estruturas que te agradam. Me dá 5 caminhos diferentes para falar de jeito politicamente correto, que algo é programa de índio. Que às vezes eu me deparo com essas expressões que a gente usa muito, não sei como falar de outra forma. Então, puxa, como banco de dados, não dá para deixar de usar. Claro. É muito bom. Mas não dá para você abrir mão do seu próprio desenvolvimento. E sabe o que acontece? Porque eu sou vítima, atropelado totalmente nisso, porque eu estou imerso nessa história, então há quase 3 anos já usando diariamente
ChatGPT, inteligência artificial, para primeiro com curiosidade, depois para a produção de conteúdo efetiva, depois... E o que tem nessa conversa ali da minha conta paga ali com o GPT? Eu sempre usei dessa forma. Escrevo o meu texto, peço para ele melhorar, é uma conversa, né? Eu sempre digo que o jeito certo de usar a inteligência artificial é o caminho, não é o final, né? Ele é um assistente o tempo todo comigo. Então, o que aconteceu nos últimos, 6 meses, 7 meses, que a memória dele foi passando por atualizações e agora ela é muito melhor, ele já sabe escrever como eu. Ele entende o que sou eu bom e me entrega já. Quando eu subir a transcrição desse podcast, ele vai me voltar com um artigo como eu escreveria. Ou seja, você tinha um bom interlocutor que você foi treinando a ponto de ele ter se apropriado do seu estilo, Total. das suas preferências. Não sei nem o que dizer. Eu acho... a minha tendência é pensar que não é tão ruim, porque talvez você ali também esteja se apropriando de... E imagino que várias vezes você bata o olho num texto e pensa, nossa, melhor do que eu faria, mesmo estando a minha cara. Vezes melhor do que eu faria. E aí eu ainda pego e dou uma mexidinha, mas cada vez eu vou mexendo menos. E aí eu vou me anulando. Eu vou transferindo para a máquina justamente tudo que eu sou. E mesmo que ela volte, eu tenho que buscar dentro de mim o que é essencialmente orgânico para tornar aquilo meu. Mas será que aquilo que está vindo de uma ferramenta já não é meu? Por conta dessa conversa? O que você acha? Tenho dúvidas. É parcialmente seu, porque é seu repertório, né? Mas acho que a gente ainda vai ter esse incômodo de, se não tem meu trabalho ativo ali, como chamar de meu, né? Não tem suor, não teve uma grande reflexão. Eu fico na dúvida se no longo prazo você vai continuar com a sensação de aquilo sou eu, ou se vai chegar uma hora que você pensa, nossa, já tá mais sofisticado do que eu faria, porque eu deixei de ir atrás desse repertório. Porque eu parei ali. Se aquele tá me entregando tudo. Ela tem as suas tendências de pensamento, ela já prevê um tema, por exemplo, com o qual você concordaria, mas você nem refletiu sobre aquilo. Pois é. Você nem sabe, ela te diz, olha, Pedro, a sua opinião sobre o assunto X é essa aqui, tá? Pra ser coerente com a sua história. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Mas a gente tá indo... Claro, graças a Deus eu tenho essa conversa com você, essa discussão aqui, e... Parte do meu incômodo com inteligência artificial e por buscar inteligência orgânica é isso. Mas você, por exemplo, recentemente, Carol, você teve uma experiência de educação de base, né? Próxima a pensar futuro, que é pensar justamente a educação das crianças, dos adolescentes. E qual foi a sua experiência nesse sentido? Você acha que essa geração que hoje já está usando inteligência artificial... As escolas, como que a pedagogia está pensando nisso, né? Olha, no setor da educação pública que eu conheci, o melhor resultado que eles viram nos últimos tempos foi o banimento dos celulares. E isso, ao contrário do que se esperava, fez os alunos ficarem mais felizes, mais satisfeitos, porque a gente imaginava, nossa, eles vão se revoltar, eles estão muito acostumados, eles querem... Mas eu até um dia eu escrevi sem muito cuidado no Twitter uma coisa assim, gente, para nós também seria um alívio se tirassem o celular da nossa mão. É verdade. Aí as pessoas entenderam que eu estava querendo dizer assim, porque o trabalhador está se distraindo, eu quero que ele fique focado. Não é uma isso. Uma coisa de produtividade capitalista. Não é isso, eu quero que... Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver, eu quero que o trabalhador possa espairecer ao longo do dia. Mas eu não acho que o celular tem sempre essa função de espairecer. Eu acho que a gente fica alimentando o vício, terceirizando atividades que a gente teria condições de fazer. Então, para os estudantes, eu vejo que tem acontecido um movimento, não só no Brasil, né, mas vem principalmente de países que têm a educação considerada mais avançada, de mais qualidade, de certo afastamento da tecnologia para não impactar o desenvolvimento cognitivo desses jovens.
Então, assim, tudo bem, temos uma tecnologia que faz, mas se você abre mão de passar pelo caminho de aprender a fazer, você está ficando com um cognitivo menos desenvolvido e você não vai ser capaz diante de alguma necessidade. Então, dentro da educação, vejo que esse afastamento é fundamental, ele é um alívio para os alunos. No tempo de intervalo, eles voltam a inventar brincadeiras, então a criatividade está sendo favorecida, no lugar de ficarem jogando, conversando por mensagem, vendo rede social, se informando sobre influenciadores, eles estão se ocupando, criando as próprias formas de entretenimento. Então, dentro da educação, me parece que o uso excessivo da tecnologia foi uma grande esperança. A gente consegue personalizar, a gente consegue aumentar a democratização. Mas acho que, não sei, um grande pilar da educação é que a gente não educa entregando conteúdo. Então, se eu tenho uma tecnologia que entrega conteúdo, isso não necessariamente democratiza conhecimento. Não é entregando peixe, né? Tem que ensinar a pescar. Exato. E, assim, colocar em contato com informação não necessariamente faz com que o aluno tenha senso crítico para avaliar a qualidade da informação. Tem a percepção da importância de honestidade intelectual, tão em baixa nos dias de hoje. Então, assim, tem tantas outras coisas mais importantes. E para o senso comum, muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque escola é feita para ensinar português e matemática. Né? Muitas vezes até pais batem nessa tecla conteudista. Puxa, essas pessoas nunca passaram um dia numa escola. Porque as questões, os problemas, os conflitos com os quais professores, coordenadores, diretores lidam são de outra ordem. Eles estão ali com pessoas que estão em fase de desenvolvimento, construindo uma identidade, construindo uma visão de mundo, aprendendo a conviver com a diferença. Então, o conteúdo é uma fatia muito pequena do que acontece dentro de uma escola. E essa visão do senso comum sobre o que é a educação, talvez faça as pessoas olharem para uma tecnologia pensando, tá aqui a revolução, porque aqui eu consigo colocar tudo quanto é informação e entregar na mão de quem quiser. É só eles fazerem as perguntas e eles vão ter acesso à informação. Mas espera, acesso à informação não é uma formação global de um jovem. Então, isso está muito distante do que é o papel da escola na realidade, né? E do que se espera para a formação de um jovem. Não é verdade que o jovem é educado em casa e a escola cuida só da esfera intelectual. Não, a escola cuida de tudo. E muitas vezes é a escola que vai ser responsável por proteger jovens em situação de maior vulnerabilidade. Então, claro, Brasil, a gente tem tudo quanto é cenário. Claro. Inclusive diversos perfis de professores, professor que vive com salário de 2 mil e professor que tem salário de 30 mil. É o conteúdo ou é a tecnologia desses alunos que vai fazer toda a diferença? Não é. Então, são muitos fatores. Acho que a tecnologia dá essa tentação de ser vista como a grande solução, como se uma grande solução de uma natureza só pudesse existir. Né? Então, acho que para a educação, ela sempre vai acabar gerando certa decepção, certa percepção de que o grande plano não se efetivou porque não é esse o caminho. Ou, pelo menos, não é o único. Honestidade intelectual e pensamento crítico são duas coisas que você falou aí, que eu entendo como fundamentais para o que a gente quer de futuro como humanidade. E também como o que nos resta, né? A capacidade de questionar tudo, inclusive a tecnologia como solução ou a tecnologia como problema, né? E eu acho que eu odeio as pessoas que dizem que se você entrar numa escola, na Idade Média, entrar numa escola agora, né? A gente já falou sobre isso. Vai ter pouca diferença, né? Ou seja, faz muito... A pessoa que diz isso faz muito tempo que não entra numa sala de aula, né? Eu que tenho filha pequena vejo como as coisas avançaram. Mas ainda falta, né? Pra gente ter a escola de uma educação libertadora, tem que romper com outras coisas. Com um modelo econômico vigente. E não romper, porque aqui vai ter alguém que vai dizer, então isso aí... Se não tem que ir para um lado, se não tem que ser capitalismo, vai ser comunismo, mas não tem que ser socialismo. Cara, saiam dessas caixinhas, não é sobre isso. Mas é romper com um modelo que deixa as pessoas adequadas ou que caracteriza as pessoas dentro de um quadrado.
Mas, ao mesmo tempo, a gente chega em outro problema, que é como transformar isso em educação de massa, que é justamente essa experiência que você teve. Existe essa preocupação, esse pensamento dentro de uma Secretaria da Educação? Existe essa conversa, pelo menos, puxa, a gente tem que formar cidadãos, onde que a gente vai voltar a colocar questionamento, pensamento crítico? Existe essa vontade? Existe, mas, por exemplo, a minha participação foi muito restrita à parte pedagógica, e a gente sabe que uma escola não se faz só disso, né? Sim. Então, eu, mesmo participando de um setor público, nunca tive nenhuma influência, por exemplo, na estrutura de uma escola, ou no salário dos professores, ou em bonificações, ou em outros tantos fatores que interferem. E a parte pedagógica tem as suas limitações, mas essa discussão existe. Aqui no estado de São Paulo, que foi o que eu conheci, inclusive eu admiro decisões que eu acho que são ousadas e que muitos leigos podem contestar, por exemplo, em relação a uma releitura do conteudismo mesmo. Né? Muitas vezes, se você diz assim, não, esse assunto aqui não vai ser trabalhado, isso aqui a gente acha que não cabe, isso é visto como um movimento de privar os jovens da chance de terem acesso ao conteúdo X ou Y. Mas a quantidade de informação disponível hoje traz pra gente, aí voltando para o conceito de honestidade intelectual, Isso. a percepção de que é impossível que a escola dê conta de todos os conteúdos disponíveis, de ensinar tudo. Então, a gente vai ficar oferecendo um currículo imenso, ou a gente vai fazer escolhas e oferecer com mais qualidade aquilo que se considera prioritário. Então, aqui no estado de São Paulo, eu sei que esse é o movimento que vem acontecendo e que precisa acontecer e que é tendência mundial, mas que muitas vezes, até por questões políticas, de discordância, vão gerar discussões que eu acho desonestas, que vão para esse lado, de vocês estão privando os jovens de estudarem o assunto X ou Y. Mas não se trata mais de estudar assunto X ou Y, até porque os assuntos estão, sim, facilmente acessáveis, né? Eles estão acessíveis na internet, em livros, em diversos meios. Então, esse não é mais o foco. E aí a gente pensa muito na realidade, quem é esse jovem, como fazer esse jovem ter sonhos para além do que a cabecinha dele pode imaginar naquele mundo do qual ele faz parte, numa comunidade que talvez não tenha adultos incentivando o jovem a sonhar, a ter aspirações, a pensar em outros cenários. Então, hoje, essas discussões levam, sim, em consideração vários desses fatores. A formação crítica está muito intensificada. Por exemplo, na parte de língua portuguesa, que é a que eu conheço com mais profundidade. O que a gente considera essencial hoje? É desenvolvimento de habilidades de leitura. São as estratégias de compreensão de texto. Não adianta o aluno decorar um monte de nomenclatura gramatical se ao ler um texto ele não consegue compreender. E esse é o grande foco, essa é a grande defasagem, não só dos alunos brasileiros, mas aqui a gente tem dados muito graves e todo ano, quando saem resultados de avaliações nacionais, internacionais, é o PISA, é o SAEB, não sei o quê, tudo quanto é prova, leva para o mesmo resultado, que é os alunos saem da escola depois de 9, 10 anos de escolaridade e eles não conseguem interpretar um texto curto, não conseguem encontrar uma informação que está explícita no texto, não conseguem fazer uma inferência básica de algo que não foi dito, do tipo, o que seria uma inferência básica? Se o aluno lê um texto que fala que o fulano levou o guarda-chuva em vão, saiu de casa, voltou para buscar o guarda-chuva e foi em vão. O que isso significa? 90% dos alunos não sabem dizer não choveu, porque essa informação não está no texto. Isso é uma inferência básica. É uma dedução a partir de um contexto básico. Exatamente. Ou seja, levou o guarda-chuva em vão. E isso, claro, é o objeto de estudo do teu livro também. E a gente fala alunos, não. Acho que grande parte da população, né? Exato. É aí que tá. Geralmente a gente avalia quem ainda está na vida escolar, que é, na verdade, quem está com o melhor cenário possível, porque ainda tem a intervenção de um professor, ainda está recebendo feedback sobre o próprio desempenho. Por isso, desde que eu comecei a estudar isso no mestrado, eu não quis estudar
estudantes, eu queria olhar para adultos no mundo, porque eu pensava assim, tá, mas e depois que a pessoa sai da escola? Não tem mais uma prova a cada 2 meses dizendo, olha, você não é muito bom em interpretação. E essa pessoa passa a achar que ela é autoridade, tanto que na internet pouco importa que a gente é professor e outras pessoas não, o que eu falo para muitas pessoas não tem nenhum significado, porque elas não me veem como autoridade, como professora. E aí isso leva a muita dificuldade para lidar com coisas que são contraintuitivas, paradoxais. Eu vi essa semana uma manchete da Folha que dizia que mulheres negras de regiões periféricas tinham que lidar com fome e obesidade. Puxa, você imagina a dificuldade das pessoas para lidarem com o fato de que fome e obesidade podem coexistir. Então, é contraintuitivo? Soa paradoxal? Soa. Mas aí a gente precisa se perguntar, pera, mas então o que é o conceito de fome? Será que fome não é só aquela sensação de não ter comido nada? E ir atrás, entender que desnutrição, subnutrição, não estão falando só sobre privação de alimentos, mas sobre privação de alimentos de qualidade. É contraintuitivo? Quem acha que leu e entendeu não vai atrás disso. E vai tirar sarro, como foi o que aconteceu. Então, eu vi... Por que isso apareceu para mim na internet? Porque tinham tweets com um número altíssimo de curtidas de pessoas debochando, dizendo, olha que veículo sem credibilidade que coloca na manchete uma coisa tão contraditória, como se fosse possível ter fome e obesidade ao mesmo tempo. E existe um conceito antigo, cara, que eu já vi em aulas, que é assim... Quando você vai comer, quando você tem expectativa de comer, você não está com fome, você tem apetite. A fome como dado demográfico é a falta de comida, né? Então, mas quem assistiu essa aula? Quem tem esse contexto? E é claro, em um mundo em que a gente só lê manchete, que ninguém também vai não se escreve mais, né? As notícias hoje são em tópicos, né, Carol? Quando você abre, né? Ou seja, isso é uma redução mental que a gente tem. E os tópicos, às vezes, também contêm imprecisões, porque, eventualmente, aqueles tópicos foram feitos justamente por IA. Exato, né? exato. E que mais? Mas esses exemplos, é claro, tipo, você se alimenta muito disso no seu conteúdo também, e da riqueza que está ali, mas vários exemplos que você traz no livro também, que você vê no dia a dia, são claros de um problema sistêmico, um problema... E eu estava pensando, enquanto você está falando também, que eu quero que você traga mais exemplos, mas como um diploma, ou seja, o fim de uma graduação, empodera ignorância. Exatamente. E o livro tem um exemplo muito claro disso, né? Enquanto você formulava essa pergunta, eu lembrei de mais um exemplo relacionado ainda a essa notícia da Folha, então eu vou só completar essa informação. Outra coisa que eu vi foi gente dizendo assim, é muito mais barato comprar 1 quilo de acelga do que comprar certos industrializados, macarrão, não sei o quê. Aí você entra em outro nível de ignorância, que é o de conhecimento de mundo, né? Não adianta só eu comparar o preço da acelga, porque se a gente pegar essa população mais pobre, ela tem tempo para cozinhar o alimento mais saudável. Então, tem tudo isso de... são pessoas que gastam, na cidade de São Paulo, por exemplo, 4 horas do dia em meios de transporte. Ou seja, não adianta só... E eu sempre acho engraçado que quando a gente fala sobre isso, estão levando a discussão para um lado que não é intelectualmente honesto, estão distorcendo os pontos, as pessoas falam assim, tem que voltar para a escola, são analfabetos, mas não se trata de não entender o texto, se trata de não entender que por trás do texto existe uma realidade que precisa ser acessada e entendida. Talvez eu não conheça o contexto de fome, talvez eu não tenha a informação de que as pessoas que são desnutridas ou subnutridas, não tem tempo para fazer o alimento saudável que toma mais tempo de preparo, enfim, tem tudo isso. Voltando agora para o tema diploma. Primeiro que a gente sabe que no Brasil o diploma foi, de alguma forma, democratizado, né? O número de vagas no ensino superior foi multiplicado de maneira muito significativa nos últimos anos, sem necessariamente isso ter significado uma oferta de qualidade. E existe uma demanda por educação de baixa qualidade no Brasil.
Para muita gente, esse diploma que é tão simbólico só é possível se eles estiverem diante de uma oferta de educação de baixa qualidade. Porque se ela demandar muitas horas de estudo, muito tempo de dedicação, isso não seria possível. Então, a gente tem muitos diplomados que têm baixíssimo nível de letramento, que têm dificuldade para ler. Aliás, tem um dado do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágio, se eu não me engano, de que, como eles lidam com vagas de estágio, eles avaliam os universitários, né? E eles tiveram, em várias provas que eles aplicam, os dados mais baixos de compreensão de leitura eram de alunos de Direito e Letras. Que é os cursos que mais tem que ler. Cursos que mais têm relação com texto. Então, se universitários que estão lá cursando Direito e Letras têm baixo nível de leitura, o que é que a gente espera dos demais? E, em contrapartida, tem esse outro lado de o diploma me coloca uma ilusão ou uma sensação de que eu atingir um nível de intelectualidade, de que o meu conhecimento foi validado, eu estou agora aqui num outro patamar, portanto, é muito provável que eu esteja menos propenso a cometer erros. Eu não me equivoco, tudo que eu ler, certamente a minha percepção vai ser correta, porque eu sou alguém que tem ensino superior. E esse é um dos principais movimentos, assim, uma postura que vai deixar a pessoa muito mais propensa a cometer erro. Porque o que faz a gente tomar cuidado com o erro é a percepção, é a consciência de que está sempre correndo esse risco. É a humildade intelectual, Humildade né? intelectual. Que é justamente... E esse efeito contrário é o Dunning-Kruger, né? Que é... Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais certezas você tem sobre ele, achando que você pode entrar em discussões. Claro, mas eu nunca tinha pensado dessa ótica. Claro, teve a democratização, que foi uma democratização pautada em baixa qualidade. Ou seja, para chegar... Existem pontos que foram positivos, existem muitos pontos negativos nessa democratização. E que bom que existam medidas agora que estão regulamentando melhor o EAD, principalmente, né? Com certeza. Mas... Que parte da população que volta e que reconhece essa incapacidade? Ou seja, que vai procurar o teu perfil, que vai procurar o teu curso, ou seja, que se acha... Porque existe também, Carol, aí, o movimento da internet, que é aquele da... Falar bonito é chique. Né? Falar corretamente é chique, que ele é excludente de certa forma também, né? Que ele é preconceituoso em vários momentos. E que tenta maquiar uma realidade de esvaziamento de conteúdo, de argumentos. Muitas vezes essa tentativa de usar palavras mais rebuscadas, soar como se fosse muito erudito, tá só disfarçando um vazio mesmo de conteúdo. Exato. Porque tem uma glamorização. Eu não vou lembrar o nome da influenciadora, porque eu não lembro, mas tem uma que é muito grande. Melhor nem citar. Enfim, que ela nem olha pra câmera, ela fala assim, tipo, começa a tirar um sarro das expressões que são de origem mais humilde mesmo, de populações pobres e que não tiveram acesso a uma educação de qualidade. E, de certa forma, não é que a gente... Queria que você trouxesse o lado acadêmico disso, porque não é que a gente idolatra orgulho da ignorância. Não é isso. Mas também essa recusa como uma forma de comunicação que tem seu valor é elitista, é horrível. Exato. Então, do ponto de vista acadêmico, né? O que está por trás disso? E também... A gente tem aí um ótimo exemplo de desonestidade intelectual. Essa pessoa que você cita é uma pessoa formada pela UFMG, que teve acesso a estudos importantes da área. Então, em qualquer universidade do mundo, os linguistas, que são os especialistas no estudo de línguas, dizem a mesma coisa sobre todas as línguas. Não é possível avaliar as línguas em nível de complexidade. Inglês é mais difícil que português. O que a gente pode falar, por exemplo, para um brasileiro, é mais fácil aprender espanhol do que inglês, ou é mais fácil aprender inglês do que russo, porque aí a gente está fazendo comparação. Mas qualquer pessoa que nasce em qualquer lugar do mundo vai se apropriar da língua local com o mesmo nível de facilidade, diria. Então,
esse movimento de olhar para as línguas e tentar dizer essa forma é melhor, essa é pior, tudo isso contraria o entendimento básico do que é uma língua, de como as línguas funcionam. Línguas vivas, que são línguas que têm falantes, mudam ao longo do tempo. Então, não tem nenhuma língua, se você pegar um dicionário de 100 anos atrás de inglês, de francês, eles não correspondem a dicionários que vão ser publicados atualmente, ou gramáticas, porque as línguas mudam. Os falantes fazem isso com a língua. As línguas mudam por contato com outras línguas, com outras pessoas, com outras regiões. Em países grandes, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, você tem muito mais variedade linguística, porque em cada região vão surgir coisas próprias, um ritmo da fala, expressões, palavras. Então, é das línguas que a natureza delas seja variável, seja múltipla, tenha muitas formas diferentes de falar. Aí a gente vai e elege e cria um pequeno conjunto de regras, que é a gramática normativa, e define que aquilo ali é o uso ideal. Esse uso é um uso um pouco artificial. Primeiro, a língua existe. Igual eu falei, a fala precede a escrita, a língua também precede a gramática. Primeiro, uma língua surge. Depois é que a gente vai criar artificialmente um documento, colocando ali formulações de usos recomendáveis. Então em português a gente põe o sujeito antes do verbo, esse é o uso mais recorrente. Então a gente põe o adjetivo depois do substantivo, que é o contrário do que se faz em inglês. Primeiro você descreve um pouco como a língua funciona e depois aquilo passa a ser um parâmetro dos bons usos. Só que a gente sabe que os bons usos correspondem aos usos feitos por elites econômicas. E aí, quando você passa a considerar que a fala de alguém que não segue aquele conjunto de normas não deve ser considerada importante, não deve ser ouvida, que aquilo fere algum princípio importante para você, por trás disso está o conhecimento de que quem não segue aquilo provavelmente é quem não teve acesso à escolaridade, quem é mais pobre, quem gasta mais tempo trabalhando e no transporte público. Ou seja, quando a gente quando a gente tem um preconceito, que é chamado de preconceito linguístico, não é porque a gente está prezando a língua portuguesa em tal nível que não aceita variações. Não, é porque por trás do preconceito linguístico está ali disfarçadinho meu preconceito social. Então, a melhor maneira pega mal se eu falar, não gosto de pobre, não gosto de quem não estudou, não gosto de quem vem com esse sotaque aí dessa região, isso não pegaria bem. Mas olha como soa intelectual e erudito se eu falar, eu ligo tanto para as normas da língua portuguesa que eu não gosto de quem não respeita a concordância. Mas no fundo o que está implícito é que eu não gosto das pessoas que fazem isso. E as pessoas que fazem isso não acidentalmente são grupos muito específicos, que a gente sabe muito bem quais são. Claro. Então, todo esse discurso de preconceito linguístico, ele tenta maquiar um preconceito que é social e que no Brasil é muito cruel, muito perverso, porque muitas dessas pessoas não tiveram acesso ou, tendo acesso, tiveram acesso a essa educação de baixa qualidade. Excelente. Mas a pergunta para a praticidade da coisa é: devemos corrigir, então, quem vem dessas regiões, ou quem está se expressando mal, ou quem está escrevendo mal? Qual a forma correta de fazer isso? Né? Porque o conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las, né? Já diria... Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Pois é. Eu acho que tem uma estratégia diferente para cada contexto. Então, eu tenho recebido muita pergunta de gente que trabalha com desenvolvimento pessoal voltado para o trabalho, empregabilidade, recolocação. Essas pessoas estão indo atrás de conhecimentos para serem mais valorizadas no mercado de trabalho. Aí, assim, puxa, eu tô uma pessoa que treina, interessados em melhorar a empregabilidade. Estou lidando com um grupo que tem muita experiência, que tem muito conhecimento, mas que comete erros muito básicos, não sei como falar. Ou sou chefe de uma equipe que comete erros muito básicos. Como fazer isso, como fazer essa correção sem reproduzir preconceito linguístico? Então, o que eu penso? Num contexto de trabalho, isso pode ser um dos aspectos combinados previamente. Olha, aqui a gente valoriza uma comunicação mais formal, que
que use a língua portuguesa conforme as regras, mas a gente sabe que nem todo mundo domina tudo, estamos sempre aprendendo. Vamos então fazer como parte da nossa avaliação, sempre também olhar para os usos escritos? Você fica à vontade, se quando eu perceber no e-mail ser um erro, eu te reportar, eu acho que é algo que pode ser negociado, para a gente ter essa liberdade de ensinar o outro, com o outro sabendo que você não quer humilhá-lo, porque a leitura da correção é muito ambígua. Alguém pode me corrigir porque realmente quer meu bem, ou pode me corrigir porque está percebendo que está perdendo na argumentação, não está indo bem na discussão e quer fazer eu me sentir mal, e aí aponta um erro meu. Isso é uma técnica, né, de debate. Exato. Como é que é? Que a famosa, está perdendo a discussão, aponta um erro de gramática da outra pessoa. Exato. Então, para não correr o risco de ter a sua correção de boa vontade lida dessa maneira, eu penso que nesse ambiente de trabalho isso pode ser negociado previamente. As pessoas sempre terem essa abertura para fazer isso. Em alguns casos, eu acho que não se deve corrigir. Não corrige meus avós, que tiveram uma vida rural, de pouco estudo, se comunicam em contextos familiares. Para minha avó não faz muita diferença se ela falar as calças ou as calças. Não tem porquê. Eu acho que soaria como uma censura, como uma tentativa de se colocar numa posição de superioridade. Então, eu realmente acho que em vários contextos a gente não deve corrigir. A pessoa que trabalha na minha casa está procurando um trabalho melhor, está começando a estudar. Posso corrigir? Também, negocia com ela. Olha, fulana, sempre estudei muito português, eu vejo que tem algumas coisas que você não sabe, que eu sei. Como você se sente se eu te corrigir? Eu acho que comunicação resolve essa dúvida, não faz o risco da gente deixar o outro se sentindo humilhado, desconfortável. Porque sim, em vários casos você vai corrigir com boa vontade, né? Eu dei o exemplo de não corrigir meus avós. Mas, por exemplo, minha mãe foi professora universitária quase por 40 anos. Hoje ela se aposentou, mas de vez em quando ela dá um curso, ela dá palestra. Na posição de professora universitária, ela pode ter a autoridade dela colocada em xeque se ela cometer determinados tipos de desvios gramaticais. Verdade. Então, nessa posição, eu me sinto muito à vontade para dizer, olha, sabe quando você fala isso aqui? A gramática recomenda de outro jeito. E ela fica grata, porque ela quer aprender. Então, caso a caso, com muito dedo. E o mesmo vale para o conteúdo, né? Acho que a forma de ensinar nas universidades, existem expressões. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com alguns palestrantes no começo da Agência Sofia, que é a que cuidava de redes sociais que a gente tinha como serviço. Tinha alguns palestrantes que eram de um mundo corporativo mais antigo, que tinham palestras que não eram adequadas, com piadas, com expressões que não eram mais, que não estavam cabendo mais naquele momento lá de 2018, 2019, que era o mundo mais atual. Esse reposicionamento, mas é difícil chegar para essa pessoa que tem uma posição de autoridade, imagina sua mãe, e trazer essa correção também, né? Como que você desce do pedestal e entende, eu preciso me atualizar e... Corrigir os pais nunca é fácil. É muito difícil falar, porque... Mas a coisa da expressão, você falou seus avós do campo, tem uma divergência lá em casa, e você é amiga da Isabela, minha esposa, a Isa não gosta que eu leia Gibi da Turma da Mônica para Alice, minha filha. E a Alice adora, porque a Isa não teve o gibi dentro da infância dela como uma prática. Eu tive muito, eu adoro o Maurício de Souza. Só que aí chegamos no gibi do Chico Bento, 2025, e o gibi do Chico Bento ainda é escrito daquela forma. Fia, é melhor, é bom pra nós. E eu me vejo lendo para a Alice ali na hora do jantar, em dúvidas, porque por costume eu leio, ela não sabe ler ainda, então eu leio da forma como ele está escrito, com sotaque ali, e algumas coisas eu corrijo assim já. Por exemplo, as falas do Cebolinha, eu acabo lendo certo. Eu não boto o L ali, é só de vez em quando, porque enfim, para ela sacar que tem alguma coisa diferente ali. Mas não é consciente que eu faço isso. Eu acabo lendo certo porque é mais fácil. Tem também uma complicação de falar o L e trocar o R pelo L ali, ó. Até na hora de falar aqui. É uma articulação. É uma articulação mais difícil. Mas do Chico Bento tem essa polêmica, essa questão, assim, que eu posso confundir, pode não ser.
E aí? Tipo... Primeiro tem uma crítica à maneira como se faz a fala de Chico Bento. Porque entendo o esforço e a dificuldade de marcar a variação regional. Então, sim, é uma fala diferente e a gente quer deixar isso explícito. Mas ela passa um pouco do ponto e tem coisas que são estigmatizadas. Por exemplo, palavra que, o e. Nenhum de nós fala que, a não ser que ele esteja acentuado. A gente fala que. A casa em que eu vivi, todo mundo fala que. Isso é marca de oralidade. E aí, pro Chico Bento, vai estar escrito que, com i, como se ele fosse o único. Então, esse é um exemplo em que eu gostaria que estivesse escrito que. E isso precisa ser ensinado para as crianças em fase de alfabetização. Olha, várias palavras em português que a gente escreve com o final, a gente fala como se fosse u. Tipo, menino, mas é com o. E quando for com U, a gente ou tem acento, ou vai ter a pronúncia mais marcada, tipo baú. Sim. E a mesma coisa para o E, né? A gente fala como se fosse I. Então, isso é importante de mostrar para a criança, para ela saber que na língua portuguesa a correspondência entre letra e som nem sempre é direta. E isso vai ajudar na escrita, porque se ela ouve menino, leite, a tendência vai ser escrever errado. Então, você chamar a atenção para o fato de que a correspondência não é direta, pode deixar a criança ali, mas e aqui? Aqui é eu? É boa a dúvida. Aqui vai ser eu ou vai ser i? Aqui vai ser o ou vai ser u? Então, tem esse ponto de algumas palavras que ficam estigmatizadas, sim, na minha opinião, para a escrita dele. Agora, o resto, por exemplo, se ele fala problema, se tiver escrito alguma coisa assim, aí eu já acho legal que esteja lá como exemplo de variação. E essa é uma pergunta que às vezes me fazem, assim, a minha babá fala errado, e ela passa o dia com meus filhos, e eles estão começando a falar errado. Então, o que eu penso? E também a dor dos pais portugueses que reclamaram dos filhos que veem Lucas Neto. Meu filho tá falando grama. É a recolonização às avessas. Exato. Né? O que acontece? A criança é exposta a diversos falares. Então, se seu filho está falando grama em vez de relva, morando em Portugal, provavelmente ele está assistindo mais tempo de Lucas Neto do que seria recomendado para uma criança. Sim. Acho que a exposição a outros falares segue a mesma lógica, né? Então, assim, tudo bem falar, filha, você percebeu que quando é o Chico Bento, ele fala um pouco diferente? Porque ele é de uma região em que tem outro tipo de falar, tem outro sotaque. Tem alguém na escola que veio de outra região, fala de um jeito um pouco diferente. Então, o mero fato de ela ser exposta, duvido que vai fazer ela passar a falar problema, igual o Chico Bento. Porque a maior parte do tempo ela tá ouvindo problema. Seja em desenho ou ouvindo vocês, nas outras interações. Então, entrar em contato não é um risco, a não ser que isso ocupasse a maior parte do tempo dela. Então, eu gosto da presença disso na revista, mas gostaria de pedir ao Maurício de Souza Produções que reveja esses casos que são... que deixam ele estigmatizado. E né, todo mundo fala aí. E aí, Chico? Exato, e daí? Vale a ressalva aqui que ao tomar contato desses, 2 anos pra cá, que a minha filha gosta mais de gibi de Maurício de Souza, eles são completamente diferentes dos gibis que eu li já. Tá. Já teve um avanço, assim, inacreditável em termos de contexto das histórias, de personagens novos, protagonismo feminino, reconhecimento de desiguais, assim, né? Ou seja, de diversidade mesmo no gibi, em todos, tá? Não é só o da Turma da Mônica, ou seja, as histórias sempre pautadas em bullying, não é mais assim, existe ali, mas com outro contexto, sempre com um protagonismo muito forte das mulheres. A Turma da Mônica é uma turma feminina na essência, então tem várias coisas muito legais ali, que se a gente pegar realmente a concepção antiga, ainda tem coisas problemáticas, mas é outra coisa. O Chico Bento é um gibi hoje 100% pautado em ecologia, em preservação, em sustentabilidade, né? E a professora Dona Marocas, né, tem um papel super fundamental também lá na historinha. Mas, Carol, para fechar, você passou de uma professora, personalidade da internet também. Deixa eu pegar aqui não foi isso que eu quis dizer. O seu livro, O Lado Curioso e Preocupante do Texto na Fala
e da fala na área da interpretação duvidosa, você passou a ser autora de livros. Então você passou a frequentar uma outra rodinha dentro do mundo, né, digital, que te coloca em outra caixinha ali, caixinha de autora, que de ir em feira literária, de encontros, e que é uma bolha também, né, vamos dizer, pequena, infelizmente, Sim. cada vez mais diminuta, mas importante para a gente manter e que a gente quer que amplie com a inteligência orgânica. Como tem sido a sua experiência? Tem um ano já o teu livro ou não? Tem quase isso. Quase Ele isso, é. saiu em pré-venda em junho Legal. do ano passado, e o lançamento dele foi em setembro. Acho que a principal experiência que eu tive com ele foi de ter momentos de fala na Bienal do ano passado. Esse ano eu vou para a Bienal do Rio. E foi bem impactante para mim. Anos atrás, quando eu comecei a estudar esse tema no mestrado, eu não imaginaria que as pessoas iam gostar de ler sobre interpretação de texto. E virou uma dor, né? Acho que a internet deixou todo mundo muito ciente de que a interpretação equivocada é um problema na vida de todo mundo. A gente se incomoda de ser mal entendido, se incomoda de não saber se o que falou ficou claro ou não. Então, esse tema extrapolou os muros da escola, que é algo que eu acho que precisava mesmo acontecer. E aí, ser levada a falar sobre isso em outros lugares, para mim, foi muito, muito significativo. E o fato de as pessoas me mandarem exemplos de erros é algo que eu adoro também. Então, vários dos exemplos que estão aqui foi porque alguém sabia que eu gostava do tema e me marcou. E aí eu guardo eu acho hoje esse corpus muito valioso de textos que as pessoas entenderam tudo errado e que os comentários deixam isso muito evidente, né? Eu espero um dia fazer uma parte 2 desse livro. Com certeza, exemplos eu terei de sobra, infelizmente. Mas acho que ele também foi uma tentativa de entrar nesse assunto de um jeito menos escolarizante, menos acadêmico. Então, o livro, você sabe, ele tem uma linguagem bem fácil, bem simples. Tem muita coisa engraçada, porque, de fato, dá para rir de vários desses exemplos. Quando a gente pensa do ponto de vista da educação, é um pouco uma tragédia, é um pouco uma epidemia. Os dados são muito apavorantes, né? A taxa de alunos, a quantidade de alunos que atinge o nível máximo de habilidade de leitura não chega a 10%, e isso faz muito tempo. Então, a gente tem um cenário muito grave. Os adultos que estão aí entendendo coisa errada, fazendo deboche de tema sério na internet, são resultado também dessa má formação. E eu acho que eles precisam entender que, apesar de eles terem superado o período escolar, apesar de poderem ter o seu diploma de graduação, de pós-graduação, existem defasagens que ficaram pelo caminho e que talvez tragam benefícios para eles e para todos se eles forem atrás de se aprimorarem como leitores e se engajarem um pouco mais com essa honestidade intelectual, que acho que foi um dos temas principais, né, da nossa conversa, e que é fundamental para uma boa leitura, e cultivar muito a dúvida. Sim. Acho que cultivar essa humildade, a impressão de que a gente não vai saber coisas o suficiente na vida, que tem que pensar, será que eu entendi mesmo? Será que era isso? Será que essa palavra aqui é entendida de outro jeito e eu tô por fora? Acho que isso é fundamental. Cultivar a nossa inteligência orgânica e o nosso aprendizado ao longo da vida. Porque eu jamais vou terminar esse papo com uma expressão em inglês, né? Aprendizado ao longo da vida. Que bom que você está comigo, com a gente lá também no Saber Ampliado, na nossa Obrigada, plataforma Pedro. que tem esse propósito para salvar o nosso cérebro e para estar juntos aí, sempre aprendendo. Muito bom, Carol. Obrigado. Obrigada. Até uma próxima. Com certeza.